Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor José Carlos. Na aula de hoje nós vamos executar a resolução da atividade sobre ângulos retos ou obtusos de acordo com suas medidas em graus. Beleza, gente? Então, a primeira questão diz o seguinte: Karine percebeu após provar vários sapatos de salto alto que o ângulo formado pelo salto e a sola do sapato influencia no barulho produzido ao caminhar. O sapato que fez menos barulho foi o sapato abaixo, onde o ângulo em questão é 45 graus. Esse ângulo, gente, ele é um ângulo obtuso, reto, raso ou agudo. Então, primeiramente, vamos lembrar aqui dos conceitos, né? O que é um ângulo reto, gente? O que é um ângulo reto? Que é um dos mais conhecidos, né, pela gente. O ângulo reto é aquele que mede 90 graus. O que é um ângulo agudo? Ângulo agudo, gente, é aquele ângulo cuja sua medida é menor que 90 graus. O que é um ângulo obtuso? O que é um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso é um ângulo cuja sua medida, chamar aqui de ângulo, vou determinar aqui a letra alfa, tá, para representar. É um ângulo cuja sua medida é maior que 90 graus e é menor que 180 graus. Beleza? Então, vou colocar aqui palavras. Então, o que é um ângulo obtuso? É um ângulo cuja sua medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Professor, o senhor pode me dar um exemplo? Posso. 120, por exemplo. Certo, gente? O que é um ângulo raso? Um ângulo raso é um ângulo que mede exatamente 180 graus. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Tá? Um ângulo reto mede 90. Um ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Um ângulo obtuso, maior que 90, menor que 180. E um ângulo raso, 180 graus. Então, esse ângulo aqui de 45 graus, gente, ele é o quê? Ele é um ângulo raso? Ele é um ângulo reto? Não é. Ele não é 90 graus. Ele é um ângulo raso? Não é. Ele não é 180. Ele é um ângulo obtuso? Para ser obtuso, ele tem que ser maior que 90, menor que 180. 45 é maior que 90? Ele é menor que 180, mas ele é maior que 90? Não é. Então, não é obtuso. Ele se enquadra no ângulo agudo. Ele é um ângulo menor que 90 graus. Então, tá aí, ó. Letra D. Beleza, turminha? Vamos agora para a questão de número 2. Luciano construiu uma rampa com as medidas abaixo para seu filho brincar de bicicleta. Então, o ângulo A, B e C são usados na construção da rampa, são respectivamente. O ângulo A, ó, gente, todo o ângulo representado por essa caixinha com pontinho no meio é um ângulo reto. Tá? O ângulo B, na ordem, né, é 46. 46 é um ângulo menor que 90 graus, então é um ângulo agudo. Tá? 44, gente, é um ângulo menor que 90 graus. Também será um ângulo agudo. Então, de acordo com a resposta, ó, reto, agudo, agudo. Então, reto, agudo, agudo, nós temos aqui a alternativa da letra A. Simples assim. Vamos agora para a questão de número 3. Um ângulo em que a medida está entre 90 e 180 é chamado de... Olha só, um ângulo que está entre 90 e 180. O que é um ângulo que está entre 90 e 180, gente? Um ângulo que está nesse intervalo, entre 90 e 180, significa dizer que ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Portanto, a definição desse tipo de ângulo é que ele é um ângulo obtuso. Beleza? Então, turminha, vamos agora para a quarta questão. Maria utilizou uma balança com mostrador representado pela figura a seguir, né? Figura abaixo, que mede o peso em quilogramas. Apesar de um saco de batatas ao pesar o saco de batatas acidentalmente, colocou junto alguns tomates e o ponteiro da balança girou 270 graus no sentido horário. Ao perceber o erro, retirou da balança os tomates, deixando as batatas e o ponteiro girou 90 graus no sentido anti-horário. Em qual número parou o ponteiro da balança após Maria retirar os tomates? Então, primeiramente, lembrar, né, que o sentido horário é esse. Ó. Esse é o sentido horário. E esse de cá é o sentido anti-horário. Beleza, gente? Então, vamos reproduzir aqui o que aconteceu, tá? Vou colocar aqui. Então, o ponteiro estava nesse sentido, e aí, Maria colocou o saco
e colocou os tomates, acidentalmente ela girou 270 graus no sentido anti-horário. Então, se você fizer aqui a conta, você vai ter o seguinte: do 0 até 1, 45, do 1 até o 2, 45, do 2 até o 3, 45, do 3 até o 4, 45. Até então, nós temos 90 graus. 45 mais 45, 90. Beleza. 45 mais 45, 90. E aí, até aqui nós temos 180, né? Mas aí do 4 para o 5 nós temos mais 45. Do 5 para o 6 mais 45. Já temos 180. Com mais 90 de cá, nós temos justamente 270. E aí vai parar onde? No 6. Então, se ela percorrer 270 graus à direita, no sentido horário, nós vamos parar aqui, ó, 90 com 90, 180, mais 90, ó, 270 graus. Então, paramos aqui. E é o que foi que percebeu. Ao perceber o erro, retirou da balança os tomates. Então, retirei aqui, ó, retirou os tomates. É o que foi que aconteceu. Deixando as batatas. Retirou os tomates, deixando as batatas. O ponteiro girou 90 graus no sentido anti-horário. Então, ele saiu daqui, ó, e girou 90 graus no sentido anti-horário. Então, 90 graus do 6 até o 4. Girou 90 graus no sentido anti-horário. E aí a pergunta é, em qual número parou o ponteiro? Se estava no 270 e girou 90 agora em outro sentido, onde é que ela foi parar, gente? Foi parar aqui, ó, no ponto 4. Beleza? Então, a alternativa certa é a alternativa da letra C. Beleza, gente? Então, essas foram as atividades da 14ª semana. Belezinha, gente? Então, espero vocês para a próxima